E aí galera, professor Jacão, hoje vamos ter uma aula aí sobre eletrização, falar alguns pontos que não foram trabalhados em sala, questões óbvias, né? E a gente já viu boa parte disso aqui, porém eu quero dar uma retomada com vocês nesta equação aqui, ó, a quantidade de carga, tá? Ela sempre vai ser dada por mais ou menos N vezes Z, de modo que o número de elétrons ou número de carga positiva vai ser representado pela letra N aqui. E o E representa para a gente o valor da carga elementar. Outra coisa importante, né? A gente tem que um corpo eletricamente neutro é aquele corpo que tem, ó, as mesmas quantidades de carga positiva e negativa. Agora, quando você tem um corpo que tem um excesso de carga negativa, nós dizemos que está eletricamente neutro. E quando tem excesso de carga positiva, ele está eletricamente positivo. É legal a gente lembrar que o corpo ele pode receber elétrons, tá? Próton, esquece. O que vai estar acontecendo é que ele perde elétrons aqui. Bem, exercício resolvido, a gente fez em sala, mas eu acho interessante fazer aqui de novo, porque boa parte dos alunos já não estavam mais indo para a escola, né? A gente vai ter o exercício resolvido número 1. Considere um corpo, como mostra a figura. Em cada símbolo positivo corresponde a 10 a 19 prótons e cada negativo corresponde a 10 a menos 19. Esse corpo está eletrizado ou está eletricamente neutro? Por quê? Bem, a gente pode ver que, ó, 1 e 1, 1 e 1, vamos eliminar todos aqui e ver o que sobra. Olha lá, sobraram esses sinais de carga negativa aqui, tá vendo? Então a gente pode dizer que ele está eletricamente neutro, né? Ó, negativamente, tá? Pois, né, o número de elétrons é maior do que o de prótons. Essa é a resposta aí, então, da letra A. A letra B, ele quer saber a carga desse corpo, é positiva ou negativa? Bem, como nós temos o excesso de elétrons aqui, automaticamente, né, o corpo está eletrizado negativamente. E por fim, a gente sabe que existe, ó, 1, 2, 3, 4, 5 cargas de sinais, cada uma delas sinal negativo, né? Cada uma delas diz pra gente que vale 10 a 19, então a gente tem um total aí de 5 vezes 10 elevado a 19 elétrons. E ele quer saber a quantidade de, como há 5 vezes 10 elevado a 19 elétrons a mais do que a quantidade de prótons, então a carga desse corpo pode ser assim representada. O que a gente vai ter? Olha só. A gente vai ter que a quantidade de carga vai ser igual, né, a N vezes Z. Nesse caso, a carga é negativa. Então, nós vamos deixar o menos da fórmula. Que a quantidade de carga vai ser igual ao número de elétrons que a gente tem, 5 vezes 10 elevado a 19, vezes o valor da carga elementar, que é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Bem, aí é só multiplicar aqui, ó, 5 vezes 1,6, que vai dar 8. Conserva a base 10 e soma as potências da multiplicação. Mais 19, mais o menos 19, a gente vai ter que isso aqui vai dar 0 automaticamente. Resultado final é igual a menos 8 coulombs. Pronto. Exercício resolvido número 1 feito. Vamos ver o que fala o 2 aqui. Exercício resolvido número 2.
diz o seguinte, ó, considere um objeto no qual se acumulam cargas, de modo que sua carga vale, ó, ele me deu a carga agora, hein? Menos 3,2 microcoulomb. E esse micro aqui vale 10 a menos 6. Mantém aqui. Levando em conta que a carga elementar tem módulo 1,6 vezes 10 a menos 19. Ele fornece um exímio para a gente, nem precisava, né? A gente tem que saber isso daqui. Mas vamos colocar aqui de qualquer jeito. Ele quer saber na letra A. As cargas que se acumularam nesse objeto são devido a próton ou a elétrons? Pessoal, veja bem, ó, carga é negativa, né? Se a carga é negativa, teve um acúmulo aí de elétrons, certo? B. Em qual quantidade? Agora a gente tem que descobrir a quantidade de elétrons, né? Então, bora. Q igual, como eu estou falando de elétrons, negativo, N vezes E. Bem, a carga é menos 3,2 menos o número que eu quero descobrir vezes a carga elementar, que é 1,6 vezes 10 a menos 19. Só um detalhezinho que faltou aqui colocar o 10 a menos 6, né? Porque era microcoulomb lá. Beleza. Agora, ó, esse aqui está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. E a gente vai ter então que N vai ser igual a 3,2 divididos para 1,6. Aqui 10 a menos 6. E aqui 10 a menos 19. Ó, esse menos daqui, com aquele menos que está do outro lado lá, eu vou cortar fora, tá? Para facilitar a nossa vida aí. Agora sim, é só a gente fazer essa divisão. N vai ser igual a 3,2 para 1,6, que vai dar 2 vezes 10. Conserva a base e subtrai as potências, hein? Então, o de cima é menos 6, menos o de baixo, que é menos 19, mais 19, menos 6, que dá 13, então. Pronto, aqui está a resposta correta para o exemplo 2, certo? Bem, aqui a gente tem alguns princípios de eletrostática, galera, e é bom a gente ficar esperto nisso aqui, tá? A gente vai ter que carga de mesmo sinal sempre vai se repelir e carga de sinais opostos sempre vão se atrair. O que significa aqui na física dizer se repelir? Que quando você tiver sinal ao contrário, aqui, ó, elas vão estar se afastando uma da outra, tá vendo? Isso é a repulsão eletrostática, então. Vai acontecer o mesmo padrão aqui para a carga negativa, né, com negativa. E atração, gente, ó, os opostos se atraem aqui na física. E aí a gente vai ter essa situação aí. Bem, outra coisa importante, a gente tem que entender que nós estamos falando de elétron, tá? Aí nós sabemos que elétron não vai brotar do nada e também não vai se aniquilar do nada, né, gente? Sempre que você tiver uma quantidade de carga, ela vai se manter para um sistema. Ora vai estar num corpo, ora vai estar no outro corpo, mas no sistema em geral. Sempre vai ter a mesma quantidade de carga, tá? E aqui está o princípio de conservação da carga, que a soma algébrica das quantidades de carga presente em um sistema eletricamente isolado, que não ganha nem perde carga, é constante, tá? Então, se você tem lá uma carga de 5 coulombs, no início do experimento, você tem dois corpos lá, 5 coulombs. No final tem que ter 5 coulombs também. Acontece que às vezes vai estar mais com o corpo A, às vezes vai estar mais com o corpo B, mas sempre vai ter a mesma quantidade de cargas ali, certo? Bem, exercício resolvido número 3 aqui.
Dois corpos A e B estão separados eletricamente com carga elétrica respectivamente igual a. Aí ele me dá lá o valor da carga de A, eu vou trazer para cá já, que A igual a menos 2 coulombs. E aí ele fala para a gente que tem a carga QB, que tem o valor de 5 coulombs. Colocando-os em contato, o corpo A transfere, o A passou para o corpo B 1 vezes 10 a 19 elétrons, sendo em seguida separado. Ele dá o valor de carga elementar mais uma vez, e na letra A ele quer saber qual era a quantidade total de carga existente no ambiente antes de haver contato. Então tá. Primeiro ele quer saber qual que é o valor da carga total, hein? Então a gente vai ter que a carga total vai ser a soma algébrica, né, da carga A mais a carga B. Então a carga total vai ser igual à carga de A menos 2 coulombs, a carga de B 5 coulombs. Sinais opostos a gente subtrai, mantém o sinal do maior, 3 coulombs aí vai ser o valor então para a carga, né? Bem, AB. AB ele fala o seguinte, ó, no contato, que quantidade de carga o corpo A transfere para o corpo B. Então ele quer saber o quanto que A transferiu para B, carga N vezes E. Ó, vamos lembrar aqui, hein? O corpo A transfere elétrons, então, negativo. Quantos elétrons ela transferiu? 1 vezes 10 elevado a 19, vezes o valor da carga elementar, eu vou aproveitar e pôr aqui, e aí nós vamos ter que, dando a multiplicação de 1 vezes 1,6, que é o próprio 1,6, e aqui, gente, ó, 19 e menos 19, a gente acabou de fazer lá, a gente sabe que vai dar zero, acabou aqui a conta. Então, a carga que A passou para B é de 1,6. O que ele quer saber? Na letra C agora. Quais são as quantidades de cargas de cada um dos corpos após a realização do contato? Então veja bem, ó, como o A passou para o B 1,6, o A tem que ter perdido então 1,6. 2. Aí ele perdeu 1,6, né? Então vai ser 2 menos 1,6. Que A vai ser igual a 0,4. Aqui eu estou colocando em módulo, tá? Para facilitar a nossa vida. QB. Ora, QB valia mais 5. Ele recebe menos 1,6, não é isso? Então, QB vai ficar aí com o valor de 3,4 positivo. D. E última, ele fala, ó, que tipo de força de atração ou repulsão existe entre os corpos antes e depois de ter havido contato. Vamos analisar? Antes, olha só, nós tínhamos o A negativo e o B positivo. Então, é atração. E agora, depois do contato? Bem, lembra que o A ficou com 0,4 negativo, né? O B então
O B aqui está positivo, o A continua negativo, né? Então a gente vai ter aí o valor de atração também. Então, antes e depois do contato, a gente continua tendo atração. Só um detalhezinho aqui, para poder justificar por que fica negativo, tá? Eu quis fazer direto e vai acabar confundindo vocês. A gente tem que o 2 é negativo, certo? Mas vamos lá. A gente tem que o 2 é negativo. Menos o outro, que é menos 1,6. Aí sim, né? Aqui vai ficar mais. Aí 2 negativo mais 1,6 vai estar lá o menos 0,4. Pronto, resolvido. E aqui a gente vai para uma parte da teoria que a gente acabou não vendo em sala, hein? Então, veja bem, nós temos dois tipos de materiais. A gente pode estar classificando eles como condutores e isolantes. Basicamente, galera, condutor é aquele que consegue conduzir muito bem a corrente elétrica. Consegue fazer com que os elétrons dele consigam fluir muito facilmente, né? E o isolante é aquele que segura um pouco mais os seus elétrons. Então, na estrutura cristalina do material, a gente vai ter que ele resiste mais um pouco à passagem dessa corrente elétrica. E aí nós vamos ter um material isolante. É importante frisar que não existe material condutor, 100% condutor, tá? E nenhum material que seja 100% isolante. O melhor condutor que o cobre possa ser, por exemplo, ele ainda provoca uma resistência à passagem da corrente elétrica. E o isolante é a mesma coisa. Por melhor isolante que ele seja, por exemplo, a borracha, dependendo da força elétrica que ela ficar submetida ali, ela também vai passar a conduzir a corrente elétrica ali. A gente tem uma relação que a gente chama de série triboelétrica, de modo que alguns materiais têm mais facilidade em perder elétrons e outros têm mais facilidade em ganhar elétrons, tá? Então aqui, ó, a gente começa com pele do coelho, vai para o vidro, cabelo humano e assim para baixo, até chegar aqui no PVC, no Teflon. Então, quanto mais abaixo da tabela, maior a facilidade dele ganhar elétrons. Quanto mais acima, maior a facilidade de perder elétrons. Ou seja, sempre que você comparar aqui em cima com de baixo, a tendência é que a pele de coelho que está em cima passe elétrons para o que está abaixo, o vidro. Se você pensar na lã com o algodão, mesma coisa. A tendência é que a lã tenha maior facilidade em perder elétrons para o algodão, que vai ter uma maior facilidade de estar ganhando esses elétrons aí. Bem, e como é que a gente faz para eletrizar um corpo, afinal das contas, né? A gente está falando toda hora do corpo passar carga para o outro e tal, mas como é que a gente faz na prática para conseguir fazer isso? Basicamente são três formas, tá? Atrito, contato e indução. O atrito, como o nome sugere, você pega dois materiais e eles têm que ser materiais distintos, tá? Tem que ser objetos de materiais distintos. Você vai atritar um com o outro, esfregar mesmo no outro, e aí você vai ter que um vai estar arrancando elétrons do outro, certo? Aqui ele coloca um exemplo, né? Você está atritando aqui um bastão de vidro com o algodão. No princípio, os dois nêutrons. Então, o algodão ele teve a capacidade de roubar elétrons aqui do vidro, né? E aí ele fica negativo e o vidro fica positivo. Se você fizer a mesma coisa com um bastão de PVC, aí quem rouba elétrons aqui passa a ser o PVC e o elétron passa aqui do algodão para o bastão de PVC. É só a gente observar aqui a tabela triboelétrica e a gente vai conseguir ver que realmente quem passa elétrons para quem aí.
Outra forma de eletrizar é a de contato. Eletrização por contato, você vai ter o seguinte, ó, antes um corpo, essa condição, ele já tem que estar eletrizado, tá? E aí você faz o contato deles. Então, eletrização por contato precisa de contato. Nessa eletrização por contato, você vai ter que um vai estar passando cargas para o outro, tá? É importante deixar claro que é somente o elétron que vai estar sendo transferido de um corpo para o outro, tá? Depois na prática a gente vê como é que funciona isso. Então ele coloca aqui alguns exemplos. Veja aqui, ó, um corpo positivo e um corpo neutro, né? Quando você fizer o contato, vai dar a sensação aí, ó, que é o corpo positivo que está transmitindo carga positiva para o outro corpo, tá? Mas não é bem isso, hein? O que acaba acontecendo é que elétrons desse corpo neutro é que migram para o corpo positivo. Automaticamente, o que acontece? O corpo que estava positivo, ele recebeu elétrons, ele vai ficar um pouco menos positivo. E aquele corpo que estava neutro, ele perdeu elétrons, o que sobra para ele carga positiva, né? Quando você tiver que os dois corpos eles estejam idênticos, ou seja, do mesmos tamanhos, da mesma massa e tal, aí a gente vai ter que essa carga ela é dividida igualmente. Então, na natureza é isso aí, né? Na natureza elétrica, ela sempre vai estar dividindo proporcionalmente em função da massa aí. Quando a massa é igual, ele passa a mesma quantidade. Um cargo de um negativo, ó, corpo negativo, corpo neutro. O que aconteceu? Encostou. Então, o elétron passou do A para o B aqui, ó. Então, depois do contato, né, você vai ter que os dois vão estar com a mesma carga negativa. E o terceiro caso? Olha aqui, ó. Você tem um positivo e um que já está negativo. Esse positivo já está faltando elétrons para ele. E esse negativo já está sobrando elétrons. Então, quem vai passar a carga para quem? Ó, o B passa para o A, né? De modo que você vai ter que esses dois vão estar anulando dois positivos, o que vai sobrar 4 positivos aqui, tá vendo? Na distribuição, então, vai ficar duas cargas positivas para cada um deles. Mais um exemplo aqui, então. A gente vai ter que um bastão de vidro, ó, perdeu 3 vezes 10 a 13 elétrons quando atritado com um pano de seda, sendo que ambos estavam inicialmente neutros. Bem, aí ele fala para a gente o seguinte, ó, determine a quantidade de carga adquirida pelo pano de seda. Vamos calcular aqui, Q igual a N vezes Z. A gente vai ter, que aqui vai ser o negativo, né? E aí, olha só, que eu quero descobrir. O N foi a quantidade de carga que ele perdeu, 3 vezes 10 elevado a 13. E o C e o Ezinho aqui é o mesmo de sempre, né? 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Então, o Q vai ser igual a 3 vezes 1,6 vai dar 4,8 negativo. Conserva a base 10. E aqui a gente faz a soma da potência. 13 mais menos 19 vai ficar então menos 6 coulombs. O que eu posso reescrever assim, ó, menos 4,8 microcoulomb. Resposta final, então, da letra A. Vamos ver o que ele quer saber na letra B. O pano de seda, já eletrizado ao ser colocado em contato com uma bolinha de isopor inicialmente neutra e suspensa por um fio isolante, passa para ele metade da sua carga. Então ele quer saber aí qual a carga final do pano e do isopor. Muito bem, pessoal. Vamos ver se ele coloca um desenho aqui pra gente. Aqui, ó, tem um desenho, né? Então, no princípio, o bastão
ele está positivo. Então, pessoal, o desenho aqui, na real, ele é em relação à figura C, tá? Eu vou desenhar aqui mais ou menos. Ele fala, então, que tem uma bolinha de isopor, né? Ela está isolada por um fio. E aí você coloca aqui o pano de seda. Lembrando que o pano de seda, ele estava aí com uma carga de menos 4,8. O que vai acontecer? Aqui a gente vai considerar que a carga vai ser dividida igualmente por 2, tá? Só dividir por 2 aqui. E aí a gente teve eletrização por contato. E aí cada uma das duas vai ficar com menos 2,4 vezes 10 elevado a menos 6 coulombs. Maravilha. A B, a C. A C diz o seguinte, ó. Que tipo de força de interação haverá se aproximarmos o bastão de vidro e a bolinha de isopor? Agora sim, aquele desenho lá vai ser útil. Olha aqui, ó. A bolinha ficou negativa, né? Porque foi eletrização por contato. E o bastão estava positivo, então vai ter atração entre elas ali. Maravilha, vamos para a próxima questão. A questão 5 diz o seguinte, ó. Considere 3 esferas metálicas idênticas e isoladas. Uma esfera A está eletrizada com carga Q igual a 4Q, né? 4 vezes o valor de uma carga qualquer. E aí a gente vai ter uma esfera B e esfera C tem respectivamente cargas neutras. Então as duas estão zeradas aqui. Aí o que ele fala pra gente? Ele fala que... Ah não, desculpem, ó. Ele fala então que a carga B está zerada e a carga C tem um valor de Q. Um Q só. Né? Que pode ser aí um valor qualquer de carga aí. Pronto, coloquei separadas as cores aqui. O que ele faz então? Ele diz o seguinte, ó. São colocadas em contato e depois separadas na ordem que se segue. A gente tem que ficar esperto na ordem, porque tem que seguir ordem por ordem. A primeira ordem que ele fala pra gente é de A com B. Então, ó, quando eu pegar aqui e misturar A com B, eu estou pegando 4 mais o 0. 4 e 0. Após o contato, elas vão se dividir essa carga, de modo que 4 vai ficar 2 para cada. Próxima etapa aqui, ele fala pra gente, ó, que é B com C. B com C. Observe que o B já não vale mais 0, hein? O B passou a valer 2Q. 2Q com o Q que está aqui ficaria 3Q para as duas, né? 3Q para as duas dividido, então vai ficar 1,5 para cada uma delas. E a outra etapa aqui, ele fala que é C com A. Então, mais uma vez, o A já não vale 4, hein? O A, ele estava valendo agora 2, ó. Então, 2Q e o C vale 1,5, vai dar 3,5 para as duas. 3,5 dividido para as duas, então vai ficar aí com 1,75. E aqui está a resposta, né? QE vai ficar com 1,75, QB vai valer 1,5 e QC vai valer 1,75. Então, é isso que a gente vai ter aí para as cargas A, B e C. Bem, outra forma de eletrização que nós temos é a eletrização por indução. Essa aqui é o processo de eletrização um pouquinho mais elaborado, tá? Tem alguns passos para poder funcionar, mas é bem simples, pessoal. O que a gente vai ter? A gente vai ter, ó, que
podemos ter dois corpos neutros, ok? Quando eles têm contato dessa forma, e você aproxima aqui um corpo positivo, esse corpo positivo vai concentrar para o lado dessa esfera de cá, ó, cargas negativas. Essas cargas negativas que vão estar concentradas aqui, se eu chegar e separar essas esferas, olha só o que acontece, ó. Já não consegue mais essas cargas negativas que se concentraram aqui passar para o corpo original. E aí nós temos que essas duas esferas ficarem eletrizadas com sinais contrários, né? Uma negativa e outra positiva aqui. Então o processo de eletrização sempre vai se dar dessa forma. Você precisa de um material já eletrizado, que nós chamamos de indutor. E aí nós vamos ter que ter o corpo induzido, que ele está neutro, né? Primeiro vai rolar a polarização. Essa polarização é você separar carga positiva e carga negativa do corpo, né, ou dos dois corpos ali em questão. E aqui tem uma definição muito importante. O corpo só está eletrizado de fato, se tiver diferença entre carga positiva e negativa. Tá? Um corpo que se encontra em estado polarizado, ele não está eletrizado. Ele apresenta propriedades elétricas, ele vai ter uma região positiva e uma região negativa, porém ele não está eletrizado, porque ele tem a mesma quantidade de carga positiva e negativa. Veja se nós tivermos um indutor negativo, olha só o que acontece. Carga negativa vai empurrar a outra carga negativa dos corpos aqui, ó, das esferas A e B para o outro lado. Tá? Então ela vai acabar empurrando para a carga negativa, que vai ter concentração de carga negativa aqui e carga positiva. Quando eu separar essas cargas, olha só, a carga negativa que aqui chegou fica, né? E a carga positiva que ficou aqui vai ficar positiva aí, certo? Bem, isso é a eletrização por indução. Existem várias formas de a gente estar fazendo isso. A gente poderia, por exemplo, deixa eu ver se o livro traz aqui, não traz. A gente poderia fazer isso aqui também, quer ver? Deixa eu achar aqui. Olha lá. Então nós temos aqui a situação do indutor ser negativo, então ele polariza essa carga, essa esfera. Veja que antes da pessoa encostar o dedo aqui, ela está com a mesma quantidade de carga positiva e negativa. Então, nesse momento ela está polarizada, não está eletrizada ainda. Quando a pessoa coloca o dedo, aí sim nós vamos ter que o corpo passa a ficar eletrizado, certo? Então a eletrização primeiro polariza, depois de polarizar, aí nós passamos a ter o corpo que vai estar pegando elétrons para si e a gente completa o processo de eletrização por indução. Maravilha. A gente pode ter que esse pêndulo aqui, por exemplo, está neutro. Ou pode ser que ele esteja eletrizado negativamente. Veja aqui, ó. Se ele está eletrizado negativamente, vai ter atração. Se ele está neutro, rola a polarização aqui e aí vai ter atração. Se ele está positivo, aí rola a repulsão. Ó, se tiver aqui negativo, hein? Positivo, atração. Negativo, neutro, atração. Por quê? Porque ele vai estar aproximando aqui as cargas positivas. E aqui nós vamos ter a repulsão, porque está com sinais iguais, né? Outra forma de rolar a eletrização por indução é também quando nós temos a conexão à Terra. Então o aterramento, gente, vai rolar um fluxo inesgotável de elétrons para a Terra. A Terra ela tanto recebe elétrons infinitamente quanto fornece elétrons infinitamente. Isso se dá porque a Terra ela tem muita massa se a gente for comparar com os corpos em questão, né? Então, aquilo que eu falei para vocês, ela divide proporcionalmente a massa. Como a Terra tem muita massa, ela vai acabar pegando muito elétrons para si. Você tem aqui, por exemplo, uma esfera positiva, outra esfera negativa, né?
tanto se você fazer a ligação à Terra, tanto você vai ter recebimento de elétrons aqui, até você conseguir completar isso aqui e ficar neutro. E se você tiver ela negativa, também ela vai estar recebendo elétrons, tá? De modo que os dois vão estar neutros no final do processo. É bacana a gente falar isso daqui do eletroescópio. Preste bastante atenção porque a segunda avaliação, o segundo trabalho avaliativo que nós estaremos desenvolvendo vai ser relacionado ao eletroescópio, tá? Depois a gente vai receber as instruções disso daí. Mas existem vários tipos de eletroescópio, a gente vai estar vendo aqui o pêndulo, a gente vai estar vendo também o eletroescópio de folhas. E é só esses dois aqui por enquanto. Então veja bem, a gente vai ter que o eletroescópio ele serve basicamente para a gente detectar se um corpo está eletrizado ou não. Observe que aqui a gente não consegue dizer o sinal da carga do corpo. O eletroescópio só serve para verificar se o corpo está eletrizado ou não, tá? Então veja bem, ó. Primeiro eletroescópio é o pêndulo. Um fio isolante, uma esfera leve, tá? Pode ser de qualquer material, mas normalmente o pessoal faz ali de alumínio, e um suporte qualquer ali. O que acontece? Quando você aproxima um corpo eletrizado, a esfera vai ser atraída, porque rola aquela polarização, né? Então você vai ter concentração de carga e sinal contrário aqui e acaba rolando então a atração. Se você aproxima um corpo neutro, então a esfera não se move, porque não rola nenhuma força de interação eletrostática. E aí a gente vai ter que o corpo está neutro. Outra forma da gente analisar aqui, ó, é o eletroscópio de folha. O eletroscópio de folha, basicamente, você aproxima um corpo aqui dessa esfera. Se as folhinhas aqui se afastarem, isso vai se dar porque nós temos que o corpo está eletrizado. Agora, se você chegar e aproximar um corpo neutro, as folhinhas não vão se mover, elas não se abrem e vão ficar no mesmo local que se encontravam antes, tá? Então, aí você vai ter a conclusão que o corpo está neutro. Vamos entender isso daqui, porque é o seguinte, ó. Vamos supor que esse corpo que está eletrizado aqui, ele estivesse eletrizado positivamente, tá? Se ele está eletrizado positivamente, o que ele vai fazer? Ele vai fazer com que, ó, esse corpo aqui ele está neutro a princípio, né? Então, como tem carga positiva aqui, ele vai fazer uma atração das cargas negativas, que vão estar se concentrando nessa região. Como as cargas negativas se concentraram aqui em cima, o que sobra? Ó? Carga positiva aqui. Se sobrou carga positiva, automaticamente nós vamos ter que vai rolar repulsão entre as folhas, e é isso aí que vai estar acontecendo. Vamos lá para mais alguns exemplos, para a gente estar finalizando a nossa aula de hoje. E é isso aí, vamos lá, vamos lá. Exercício resolvido número 6. Exemplo 6. Então ele diz que tem um pêndulo eletrostático, ele é formado por uma pequena esfera metálica condutora, eletricamente neutra e suspenso por um fio isolante de seda. Um bastão de vidro eletrizado por atrito com uma flanela de lã é aproximada lentamente da esfera até tocá-la. Ó, tocou, hein? Então você primeiro atritou a lã com o vidro. E aí depois a gente foi lá e encostou na esfera, né? A gente vai ter, galera, olha só, o bastão de vidro está eletrizado positivamente ou negativamente. Para responder isso aí, a gente vai ter que lembrar, né, do que a gente fez no exercício anterior ou olhar a nossa tabela triboelétrica. Olha, é lã com vidro. Lã com vidro. Vamos lá na tabela triboelétrica, então, dar uma olhada no que acontece. Lã tá aqui em cima, hein?
e o vidro está mais em cima ainda. Então tá, o que acontece? Ó, o vidro passa elétrons para a lã, hein? Então, se o vidro passa elétrons para a lã, a gente vai ter maior facilidade em perder elétrons. O vidro fica positivo e a lã vai ficar negativa. Então, vamos escrever aqui. A gente vai ter que a lã o vidro, né, fica positivo e a lã vai ficar negativa. B. Descreva o que acontece com a bobina durante a aproximação do bastão até tocar. Com a bolinha, perdão. Então, gente, ó, antes de ele encostar, a gente está chegando aqui com o vidro positivo, né? Então, o vidro positivo vai fazer com que aconteça a polarização aqui nessa esfera, de modo que vai ter concentração de carga positiva para um lado e concentração de carga negativa para o outro. Isso vai fazer com que exista atração entre a bolinha e o vidro. Então, a bolinha ela vai ter a tendência de se deslocar e ficar ali sendo atraída pelo vidro. Vai ficar mais ou menos assim, então. Aqui estaria o vidro lá. Aqui estaria o bastão de vidro, né? Com carga positiva. E aqui nós teríamos a bolinha sendo atraída por ela. Maravilha. C. Descreva o que acontece com a bolinha após o toque. Bem, após o toque, aí acontece a eletrização por contato, de modo que a bolinha ela vai passar elétrons aqui para o vidro, que vai ficar um pouco menos positivo. O que acontece com a bolinha? Como ela vai ficar positiva, né? Aí vai começar a rolar a repulsão elétrica entre a bolinha e o bastão, porque agora eles passam a ter o mesmo sinal de carga. Fechou? Exercício 7 e último que a gente vai fazer hoje. Ele fala que as figuras mostram o eletroscópio eletricamente neutro antes e depois da aproximação de uma barra condutora já carregada. Quando a barra estiver bem próxima da esfera, as lâminas do eletroscópio se abrem devido à repulsão causada entre suas cargas negativas. Então aqui vamos analisar antes da aproximação e depois da aproximação. Se aqui está negativo, é porque o nosso bastão também tem que ser negativo. Porque esse negativo é que vai estar empurrando a carga negativa para baixo. Automaticamente vai concentrar carga positiva aqui em cima do nosso eletroscópio. Se não tem contato, não tem eletrização e o nosso eletroscópio continua neutro, galera. A diferença é que ele está polarizado. Qual é o sinal da barra condutora carregada? Negativo, já justificamos. O que acontece com as lâminas se a barra condutora toca a esfera do eletroscópio e em seguida é afastada? Então, gente, olha só, se ela chega a encostar, né, o que vai acontecer? Eletrização por contato. Então, o bastão vai transferir elétrons para o nosso eletroscópio. Transferiu elétrons aqui, pronto, vai ficar negativo. Mesmo que a gente afaste o bastão eletrizado negativamente, nós teremos que as folhinhas continuarão afastadas ainda.
Certo? Aqui eu encerro a nossa aula. Até a próxima, galera. Falou!